10 horas. Bom dia. Começando o Manhã Bandeirantes. Não é nada, já foi embora um carnaval, que não houve, né? Foi embora esse carnaval. Para alguns, né? Para os mais conscientes, para as pessoas responsáveis, o carnaval não veio mesmo. Veio para quem pôde descansar, para quem pôde pensar na vida. Mas, lógico, com cautela, com resguardo, como manda o figurino, como manda a ciência. Não é nem a ciência, é a consciência, né? É o bom senso que manda isso. Que o carnaval desse ano, como foi o Réveillon, como foi o Natal do ano passado, necessariamente teriam que ser diferentes. Só que muita gente não aceitou essa condição. Dando de ombros para o risco que isso provoca para a sua vida, que já é bastante coisa, mas mais do que isso, dando de ombros para o risco que se impõe a outras pessoas. As cenas que estão sendo repetidas dos abusos durante esse período de carnaval no Rio de Janeiro foi uma vergonha, né? Aqui em São Paulo também. Mas algumas imagens que eu vi do Rio de Janeiro foram assustadoras. E tomara que alguma coisa aconteça mesmo, né? O cantor, né? Ele é cantor, né? Eduardo Castro Belo. Bonitão ele. Cantor Belo. Não se perca pelo nome. Eu não sei se ele já conseguiu sair da cadeia. Foi autorizado. Já foi autorizado, né? Mas não sei se ele já foi cumprida. Acho que não foi cumprida ainda essa determinação. Mas vai sair, né? Vai sair. E é isso que não pode acontecer. Porque se a polícia encontra, na opinião da polícia, indícios que permitam a prisão, que definam como um caso de prisão, o que fez o cantor Belo, o que foi encontrado na casa dele, valores excessivos, armas, enfim. Cantor Belo que tem um histórico já, né? Tem um histórico de envolvimento com casos mal explicados e casos investigados pela polícia. Enfim, mas se a polícia percebe isso, ele é preso e depois na sequência a defesa competente e acho que bem paga, né? Deve ser bem paga. Consegue um habeas corpus ou um instrumento qualquer que permita a saída do Belo e de outros também. Horas depois, isso só reforça a ideia de que nada de errado aconteceu. Então, para essa gente, ao invés da prisão ser um alerta, ser algo que joga a favor do bom senso e da civilidade, não. A prisão, seguida da soltura na sequência, ratifica a ideia para esses seres humanos de que realmente estava certo o que eles fizeram. E eu temo que isso aconteça também com o deputado Daniel Silveira, né? Aliás, eu já me espanta, com todo respeito, qualquer cidadão brasileiro tem direito a se candidatar a qualquer cargo, lógico, desde que, né, não seja ficha suja, aquela coisa toda, mas a princípio todos nós podemos nos candidatar a concorrer a uma vaga no Legislativo, no Executivo, é assim que funciona mesmo, graças a Deus, né? Ainda bem que é assim. Mas me espanta mesmo quando a gente vê o currículo de algumas pessoas, como é desse deputado federal Daniel Silveira. Os últimos episódios já mostram de quem estamos falando. As posturas, as postagens, a forma como se refere às autoridades constituídas, como ele também, né? Ele é uma autoridade constituída. É fazer o quê? Mas ele é. E aí, de uma forma malandra, tentam confundir o que é liberdade de expressão, o que é imunidade parlamentar, com o que é leviandade, com o que é crítica destrutiva, ameaça, crime, na verdade. O que foi feito por esse cidadão foi um ato criminoso. Aliás, já vem há muito tempo essa história acontecendo. Ontem, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, e aqui eu não estou para defender o Supremo não, hein? Aliás, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, já o Rafael Palmeira vai
vai mostrar pra gente qual é o número. Se você não tem ainda, pelo amor de Deus, né? Anota aí dessa vez, já grava aí no seu celular. Mas você vai mandar a sua mensagem sobre o que você acha do Supremo, sobre o que você acha do Daniel Silveira, sobre o que você acha do Belo, qualquer um deles. O que você quiser falar, você pode falar. Agora, eu não tô aqui para defender o Supremo, não, que também já foi palco de poucas e boas, né? A gente puxar pela memória aqui, até entre eles mesmos, né? Eles mesmos, de vez em quando, baixam o nível. Então, também não vamos nos enganar aqui, dizer que ali são magistrados que também zelam pelo decoro, pelo respeito ao próximo. Não, nós já vimos, inclusive ao vivo, em transmissões ao vivo, baixarias aos montes, ali entre os magistrados, entre os membros da Suprema Corte. Não é isso, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, esse Daniel Silveira, ele se permitiu falar o que queria, da forma que queria, sabendo, na opinião dele, na convicção dele, de que nada aconteceria com ele. Sabendo disso, ele tinha certeza que nada aconteceria com ele. Tanto que ele disse para a imprensa, quando foi preso, quando a Polícia Federal foi buscá-lo em casa, na noite de anteontem, ele disse que horas depois estaria solto. Por que ele fala isso? Porque ele aposta na impunidade. E por que ele aposta na impunidade? Primeiro, porque o nosso histórico é de impunidade. O histórico desse país é de impunidade. É fácil você prender, você ser autoridade, você falar grosso nas periferias do país. Eu não estou dizendo que na periferia também não tem gente perigosa. Tem na periferia, tem nos jardins, tem em qualquer lugar. Tem no Brasil e fora do Brasil. Só que para algumas pessoas, a autoridade se permite ser mais rigorosa. Se permite ser até autoritária. Só que para outros, a autoridade se mostra mais frágil. Então, as imagens desse Daniel Silveira, na verdade, ele é só um exemplo do que já vem acontecendo aqui há muito tempo. Então, quando ele foi preso, já dentro da delegacia, ele se permitiu bater boca com uma policial. Se permitiu bater boca para não colocar a máscara. Olha a que ponto chegamos. Sabendo que estava sendo gravado, que a imagem dele ia ser reproduzida e sabendo que aquela imagem que para nós é chocante, para muita gente é a prova de que, nossa, nós temos um representante, alguém que afronta o poder constituído, alguém que afronta o Supremo Tribunal Federal. Afrontar desse jeito, um deputado federal ele pode não afrontar, ele pode interpelar, ele pode questionar, pode propor leis, inclusive, para alterar a forma como as coisas se dão no país. Lógico que não pode afrontar a Constituição. No limite, o Congresso pode até rever a Constituição, né? Podemos ter um momento, e isso até é natural, de tempos em tempos, em que o Congresso Nacional senta lá apenas para rever a Constituição, uma Assembleia Constituinte. Já tivemos isso aqui. Para atualizar, para rever normas. Isso é até saudável, mas não um deputado fortalhão lá, bombadão, se permitir no braço querer afrontar as autoridades. Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. E voltando, esse caso do Daniel Silveira é só a cereja no bolo. Ou talvez nem a cereja no bolo ainda. É apenas uma etapa de um processo que começou lá atrás. Lá atrás. E aí é forçoso dizer que o então deputado Jair Bolsonaro já tinha posturas assim. E outros tantos de afrontar. Eu vou citar um exemplo aqui, e só vou citar o momento porque a circunstância se deu nesse momento histórico do impeachment da ex-presidente Dilma. Quando o então deputado Jair Bolsonaro, ao votar a favor do impeachment, e estava no seu direito, aliás, a maioria votou a favor do impeachment, né? Então, ele não cometeu erro algum em votar a favor
da cassação da ex-presidente, mas quando ele, no microfone do plenário, elogiou um torturador. Elogiou um torturador. Foi o que ele fez. Ele fez isso. E naquele momento, isso escandalizou algumas pessoas, outras não, outras acharam engraçado, outras defenderam. E o Supremo Tribunal Federal, naquele momento, eu não me recordo de ter tomado alguma providência mais séria. Não me recordo mesmo, não me recordo. Não sei se houve alguma manifestação, alguma nota oficial, mas assim, nada de mais sério. Nada de mais sério foi feito. Nada de mais sério foi feito. Eu não sei quantos de nós, quantos dos brasileiros, são a favor de que um parlamentar elogie um torturador. Eu não sei, realmente eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu sei que isso é crime e naquele momento o Supremo achou melhor não tomar nenhuma providência. E foi seguindo assim. E foi seguindo, e foi seguindo. Nós tivemos recentemente um ataque ao prédio do Supremo, com fogos de artifício e tal. Várias manifestações foram feitas. E eu não quero entrar na discussão do direito de manifestação, de opinião. Isso está claro, isso nós temos que defender até o final da vida. As pessoas têm direito de se manifestar. Mas há que saber a forma e sobre o que você está se manifestando. Porque essa ideia de que eu posto algo nas redes sociais e tudo bem, não é verdade. Não é verdade. Isso não é verdade. Eu até acho, e talvez fosse o caso até, viu, Felipe Garrafa? Bom dia para você. O Garrafa está no telefone, ele vai dar um bom dia para gente. Bom dia. Eu não sei se você... Deixa eu pôr meu fone aqui, que eu não ouvi o seu bom dia, Garrafa. Fala de novo, vai. Tudo bem? Bom dia agora. Como é que você tá? Tô bem, Agostinho. Que bom, que bom. Então, eu até a gente... Talvez fosse o caso de tentar ouvir um jurista, alguém que pudesse esclarecer isso melhor pra gente. Eu tenho a impressão, é só uma impressão, que o Supremo deu uma forçadinha na mão também. Eu não sei se cabia prisão em flagrante e tal, por uma postagem, enfim, não sei. Os 11 ministros votaram que sim. Então, quem somos nós para contradizer os magistrados? Mas até acho que houve uma forçada de mão. Porque o Supremo, os ministros, e aí eu estou falando de cada ministro individualmente, eu acho que eles perceberam que a coisa está descambando. Está descambando. E não sei se a ameaça individual, porque eles são ministros, togados, lá com aquela roupa preta, mas são seres humanos. Eles devem ter ficado preocupados. Devem ter ficado preocupados mesmo. E aí acho que perceberam que a coisa está desandando. Eu só tenho medo, voltando ao início da nossa conversa aqui, que tal como o Belo, que deve ser solto já já também o tal do Daniel Silveira seja colocado na rua de novo. Né? Porque virou uma questão institucional. Agora está de um lado o Poder Judiciário e do outro o Poder Legislativo. Porque pela nossa Constituição, pelas nossas regras, para um deputado ser preso, ele tem que ter autorização dos colegas dele. O que também já é bem esquisito, né? É bem estranho, não é? Você tem que ter o aval dos seus pares para que a justiça possa ser cumprida. Porque o que está se tratando é de uma ordem judicial. Se depois lá na frente a defesa do acusado vai conseguir quebrar essa decisão de prisão ou não vai, isso é uma outra história. Mas deixar para a mão dos deputados semelhantes ao Daniel Silveira escolher se ele vai ficar preso ou não é no mínimo inusitado. E eu temo que isso aconteça, que esse Daniel Silveira seja colocado na rua novamente, ou então, e aí eu não sei o que é pior, se é ser colocado na rua, um cidadão desse, com esse tipo de linguajar e de postura, ou então se criar uma crise institucional, tendo de um lado o Supremo Tribunal Federal e do outro o Congresso Nacional. Realmente é um período delicado, difícil demais, tudo que não precisava acontecer no meio de uma pandemia. Nós temos tanta coisa para resolver com a pandemia, coisas que passam tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, e o que a gente tem agora, e até pelo Judiciário também, né? E aí a gente se depara com essa crise que tomara que não se confirme, envolvendo o Congresso e o Supremo.